Boa noite. O Brasil é signatário de importantes tratados internacionais de direitos humanos na ONU e na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Mas os índices de violência são altos. No ano passado, dados divulgados pela Anistia Internacional mostram que a violência mata 82 jovens no Brasil todos os dias, sendo 77% negros. Entre travestis e transexuais, a expectativa de vida gira em torno de 30 anos, enquanto a média do brasileiro é maior do que 74 anos. Segundo o estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2003, a cada hora e meia, uma mulher morre vítima de violência masculina. Para discutir os desafios que o Brasil precisa transpor para cumprir os direitos humanos, o programa Brasilianas.org recebe hoje, no estúdio em Brasília, o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis, e a secretária de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, Marise Nogueira. O programa de hoje foi gravado e não temos perguntas dos telespectadores. Nesse primeiro bloco, vamos fazer uma avaliação, primeiro, da situação atual, dos abusos que ocorrem hoje em direitos humanos. Vou perguntar, então, para a secretária, qual o quadro que você vê hoje com esse aumento da intolerância? Essa intolerância é algo que está vindo para ficar ou é um soluço nos avanços que o Brasil tem obtido nessa área de direitos humanos? Nassif, boa noite. Eu quero acreditar que isso é um momento em que nós vamos ultrapassar, vamos superar. Mas a gente não pode deixar de ter em conta que o nosso país foi criado e desenvolveu-se em uma cultura de violência. E eu acho que esse é o fruto que nós estamos colhendo hoje. Então, a cada progresso da ciência, nós temos novas manifestações de violência, como é o caso hoje da violência pela internet. De qualquer maneira, nós estamos avançando, porque hoje, pelo menos, nós coibimos. Antes, os casos chegavam até os organismos internacionais. Então, mas eu queria ver com o Jean Willis, até algum tempo atrás, digamos, você teve uma fase politicamente correta, em que, digamos, essas demonstrações aí de intolerância eram, no mínimo, inibidas. O sujeito ficava inibido. Agora, aparentemente, se soltou a franga. E como é que você vê esse processo atual dessa violência explícita nas ruas, dessa intolerância? Primeiro, boa noite, Nassif, e minha companheira aqui. Olha, eu acho que, concordando aqui com o que ela disse, a gente tem uma formação, a formação do nosso povo passa por uma cultura de violência, de desrespeito, de não reconhecimento do outro, da alteridade, da diversidade, né? Juntando tudo isso, nós temos débitos, né? O Estado brasileiro tem débito com a sua população. Nascer no Estado-nação é nascer portador de um crédito na forma de direito. Se esse crédito não é pago, você tem um débito. A educação é um débito, a educação de qualidade. E aí as novas tecnologias da comunicação e da informação chegam e as pessoas se plugam nessas novas tecnologias, nessas redes sociais digitais. Fruto, inclusive, da mobilidade social feita nos anos petistas, nos governos petistas, que promoveram a inclusão via consumo. Mas essas pessoas se plugaram com valores que não foram desconstruídos, valores conservadores, autoritários. Então, não reconhecer a diversidade sexual, ou seja, a dignidade da população LGBT, não reconhecer o racismo institucional, estrutural, que está ali mediando as nossas relações, não reconhecer o machismo estrutural também, que vitima as mulheres, faz parte disso, né? Desses valores ou dessa ausência de desconstrução de valores. As novas tecnologias deram voz a essas pessoas, Nassif. Não é que as pessoas decidiram soltar a franga, elas soltaram a franga porque elas tiveram meios de soltar a franga. Ou seja, antes no meio real, digamos assim, no presencial, assim, havia uma certa inibição e a rede social tirou essa inibição. Eu acho que não tinha canais de expressão. Tá. Entendeu? Mas uma coisa que me chama a atenção, eu tenho filhas adultas e filhas adolescentes. Do ponto de vista das escolas, porque o que a gente vê são as manifestações de rua e manifestações que vêm através da mídia de muita intolerância. Sim. Mas no âmbito das escolas, as minhas mais velhas às vezes vinham da escola com algum tipo de preconceito. Sim. Em geral, era em relação ao homossexual, em relação ao gordo. Sim. Hoje eu não vejo isso nas caçulas. As mais velhas saíam de casa com esses valores consolidados e vinham e a gente coibia. Sim. As escolas não houve um avanço no sentido de uma maior tolerância? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Ainda falta muito,
mas houve um avanço. Eu diria, com a experiência da minha geração e da geração das minhas filhas, por exemplo, que as manifestações do que hoje a gente chama de bullying e hoje a gente reprime e discute, elas eram naturalizadas. Isso. Era comum. O ser negro, ser negra, era ser alvo de piadas extremamente racistas, de apelidos que eram extremamente pejorativos. E que hoje dá rolo. E hoje isso causa problemas. Não deixou de existir. Sim. Mas hoje a resposta da sociedade é diferente. Porque eu acho que esses canais que também deram vozes aos preconceitos arraigados, históricos, permitiu também um contradiscurso, que a gente se colocasse, que a gente denunciasse, que as pessoas se colocassem e denunciassem. Mas houve um avanço. Na minha infância, adolescência, eu tinha colegas que eram protestantes ou espíritas, que eram reprimidos. Tudo certo que os colégios lá eram colégios religiosos e tudo. Sim. Então você tinha até a intolerância religiosa. Depois você passou a ter só a intolerância social, racial e de gênero. Né? Agora hoje você tem... Houve um avanço da sociedade que talvez fique nublado por esse barulho das redes sociais e pelo discurso da intolerância que vem da mídia também, né? Eu acho que tem um avanço, isso é inegável, nós melhoramos muito nos últimos anos, mas esse avanço não está dado, né? O Brasil é uma democracia muito recente, não tem nada dado. E está tudo muito por um fio. Então, se por um lado a intolerância em relação aos evangélicos diminuiu, na medida em que eles se empoderaram e que eles participaram do jogo político, aumenta a intolerância com as religiões de matriz africana. Nunca se viu tanta intolerância em relação às religiões de matriz africana quanto agora. Por exemplo, até mesmo na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, que havia uma intolerância institucional, ainda assim era menor do que o que acontece hoje. Aí foi uma briga por mercado. Mas teve uma coisa interessante, por exemplo, há uns 10 anos, o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação contra emissoras de televisão que soltava um discurso de intolerância contra as religiões afro, exigindo que houvesse um espaço para as religiões afro. Na época, houve uma resistência, não passou em nome da liberdade de imprensa, e agora, 2 semanas, foi um juiz deu uma sentença favorável também, né? Ou seja, a justiça é lenta, mas avança. Mas avança sobretudo por pressão, eu diria, dos atores sociais, dos movimentos, porque recentemente um juiz do Rio de Janeiro, provocado pelo Ministério Público, deu uma sentença contrária. Quer dizer, o Ministério Público pedia que os vídeos difamatórios contra as religiões de matriz africana fossem retirados do YouTube. E ele disse que ele concedeu a decisão dele foi que não retiraria os vídeos porque não havia intolerância religiosa, já que Umbanda e Candomblé não são religião. Mas isso Mas é um escândalo. Mas teve que voltar Teve atrás. que voltar Mas por que teve que voltar atrás? Pela pressão. Pela pressão. social. O próprio Supremo se manifestou. Mas os movimentos sociais se manifestaram. Não, tudo firma, mas faz parte de algo que vem em todos os campos. Por exemplo, essas decisões do Supremo, alguns anos atrás, aí, de reconhecer um conjunto de direitos, como é que você viu esses avanços? Eu voltaria um pouquinho na fala do deputado João Willis, e na sua própria fala, porque a sociedade não avança linearmente. Isso. Ela vai e volta. Nós sabemos disso e, no nosso caso, como uma democracia jovem e ainda em consolidação, e num Estado formado sobre bases que são machistas, são racistas, são patrimonialistas e patriarcais, nós ainda temos essa desculpa da juventude, digamos assim, democrática. Mas a gente observa isso no mundo inteiro. O Brasil hoje vive um fenômeno que é nosso, mas que não é exclusivamente nosso, porque a violência nas redes sociais está expandida e o anonimato e também a globalização colocam hoje as pessoas sob uma violência que é muito mais importante, porque você não escapa mais. Você podia, por exemplo, ser ridicularizado na escola, mas o seu coleguinha da vizinhança não sabia daquilo. Hoje, as redes vulnerabilizam completamente a pessoa. Eu queria que vocês levantassem aqui para o programa quais são aqueles episódios marcantes aí dos últimos anos de intolerância e que não foram ainda resolvidos. São muitos, né? Dos últimos anos. Vou tentar levantar 5 relevantes, desde chacinas até episódios simbólicos aí que revelam essa intolerância.
Olha, de chacinas, a gente tem uma chacina recente, muito recente. Não vou nem falar das chacinas dos últimos anos. As chacinas dos anos 90, Vigário Geral, Candelária, Acari, qual foi mais... Nossa, a gente Eldorado dos Carajás, que levaram o Brasil a receber uma sanção da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. O Brasil foi sancionado por conta disso. Não vou nem falar dessas, ou da chacina do Carandiru, de 92 também. Vou falar de uma recente, que aconteceu em Salvador, no Cabula, no bairro do Cabula, em que 14 pessoas foram mortas por uma ação das forças de segurança do Estado, da Polícia Militar. Essa chacina está aí, não foi resolvida ainda. O laudo do Instituto Médico Legal é de que foi execução, ou seja, uma execução extrajudicial no vácuo da legalidade. O ML diz que foi. Tá. O governo do Estado, que lamentavelmente é um governo petista, quer dizer, lamentavelmente que o governo petista haja dessa maneira, é isso que eu quero dizer, que num primeiro momento apoiou a ação da polícia. E em relação a LGBTs, na CIF, nós temos muitos casos, assim, nós temos o caso do menino de 14 anos, um garoto de 14 anos, o Alexandre Ivo, que foi morto, teve a cabeça esfacelada num crime homofóbico, o aluno de comunicação na Bahia, da escola de comunicação, da Faculdade de Comunicação, que foi morto numa fonte de água, no Campo Grande, uma praça pública. Nós temos o caso da Verônica Bolina, a travesti, que foi espancada pela polícia, pelos carcereiros de São Paulo, né? Desfigurado. São muitos casos de violação de direitos humanos. E o caso das Mães de Maio, em 2006, lá que foram 500, quase 600 execuções aí em uma semana. Em uma semana. É um crime inimaginável, é um crime, um holocausto lá que até hoje ninguém... No caso, por exemplo, das políticas públicas, você está agora na Secretaria do Distrito Federal, que tipo de ação que pode ser feita pelo setor público para induzir a uma maior tolerância e a um combate a essa violência? Bom, o setor público tem a obrigação de dar resposta. E essas respostas passam pela prevenção, pela atenção e pela sanção, quando necessário. Essa sanção vem pelas forças pelo judiciário, né? Mas nós temos uma ação que é importantíssima em manter acesa essa consciência também. E, nesse sentido, é importantíssimo trabalhar com escolas, procurando promover uma cultura de paz, uma cultura de não violência, uma cultura de respeito e não discriminação. Esse negócio das escolas aí, que eu acho que é um capítulo que é pouco abordado. Sim. Hoje essa molecada aí, ela está vindo com conceitos de meio ambiente, conceitos contra a discriminação. Como que as escolas conseguem preservar, nesse universo de informações, de intolerância, que a intolerância sai à rua, como que consegue preservar esses valores civilizatórios? Bem, nós tivemos algumas iniciativas, né, nos últimos anos, algumas abortadas até no próprio legislativo, mas, enfim, temos avanços, como a Lei 11.639, que fala do ensino de História da África e de Afro-brasileiros. 10.639, perdão. A 11.655, que é sobre indígenas, nossos povos indígenas, são avanços. Nós tivemos, sim, né, uma tentativa de inclusão nas diretrizes da educação, uma educação para a diversidade sexual. Com uma resistência muito grande. O PNE, o Plano Nacional de Educação, perdão. Que foi uma disputa de sangue, acirrada, porque nós produzimos um Plano Nacional de Educação completo, que tem o objetivo de produzir, né, em médio prazo, uma educação transformadora, libertária, de produzir consciências críticas, cidadãos conscientes. Mandamos para o Senado modificou o texto, devolveu para a Câmara com exclusões significativas, como, por exemplo, as referências à identidade de gênero e orientação sexual. E até mesmo as flexões de gênero feitas no texto, por exemplo, professor, professora, aluno, aluno, foram retiradas para usar a forma masculina. Né? Até mesmo essa linguagem inclusiva, eles voltaram atrás. Eu queria hoje ter um representante aqui das pessoas com deficiência também, que eu acho que é o último limite, digamos assim. Porque se pegar, por exemplo, a questão sexual,
Vocês são pessoas que pensam, que atuam, os negros pensam, atuam. Quando você vai para o campo da deficiência, além de ter uma diversidade muito grande, Sim. vários tipos de deficiência, eles Sim. não podem se defender Sim. pelas próprias deficiências. Mas tem muita defesa. Sim, não, está avançando bastante. Eu estou colocando isso para... Mas nós tivemos do Senado a meta 4 do Plano Nacional de Educação, que defendia a educação inclusiva, que foi alterada lá em função de lobby de APAES e tudo mais. Porque não há um consenso sobre o que é educação inclusiva, né? Nassif, essa questão. É uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. As pessoas, eu ouço muito isso, né? Como deputado federal, andando pelas ruas, as pessoas dizem, deputado, tem que investir em educação, a solução do Brasil é a educação. Ok, tá tudo certo, mas quando a gente começa a discutir que educação que a gente quer, aí vira um grande imbróglio, uma grande disputa. Por exemplo, tem gente que quer que invista em educação, mas não quer que invista na educação anti-bullying. Não quer uma educação que inclua a educação sexual, que empodere as meninas, né, que façam que as meninas reconheçam o seu corpo como algo, uma propriedade delas, por exemplo. Uma educação que não quer incluir o ensino da história da África, nem dos valores culturais africanos, porque implica em tratar dos orixás, dos voduns, dos inquinces, ou seja, das divindades das religiões dos povos da África subsaariana, porque a população cristã, seja católica, seja evangélica, tem resistência a isso. Então, esse debate em torno da educação pega a educação inclusiva, por exemplo. As APAES, o Instituto Benjamin Constant e outras entidades defendem a exclusão desses alunos do sistema. Ou seja, esses alunos têm que ter espaços exclusivos para eles. Que nem você tinha com os leprosários e tudo, que é um absurdo monumental. É uma falta de... São argumentos. Não é a educação que eu defenda, embora eu ouça bastante os argumentos dessas pessoas. Não é a educação que eu defendo a educação inclusiva. Para mim, os diferentes têm que conviver e o sistema tem que estar preparado para levar conhecimento e desenvolver as potencialidades de todos. É isso. Mas vamos pegar um ponto sobre as cotas raciais. Eu fiz uma vez um programa e um dos argumentos muito relevantes, que vale também para as pessoas com deficiência e tudo, é o seguinte: quando você faz a inclusão, além de dar a oportunidade a quem não teve oportunidade, você está criando um relacionamento natural para ser aceito depois, quando sair da escola, as pessoas saberem conviver com os diferentes também. Sim. Né? Sobre a educação inclusiva, e nós falamos antes do direito internacional e das convenções, e a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi um trabalho importante aí também com a participação da diplomacia brasileira, ela fala de educação inclusiva e de incluir a todos. O que nós mudamos no nosso código é falar de preferencialmente a escola inclusiva, porque a gente tem um espaço consolidado da educação especial, que é contemplada, né, pelo nosso sistema. E é importante a gente lembrar historicamente que sim, as APAES e outros institutos tiveram um papel importante na inclusão das pessoas com deficiência, num momento em que essas pessoas ainda ficavam trancadas dentro de casa, vítimas do preconceito, inclusive das suas próprias famílias. Se você pegar as APAES históricas, como é o caso de São Paulo, elas entenderam que no novo modelo, elas tinham que levar o apoio dentro da escola inclusiva. Chegamos juntas. E nós temos aí uma politização, uma partidarização da Federação das APAES que é complicada, né? Então, chegamos juntos ao ponto, Nassif. A questão é que o momento mudou. Nós hoje estamos em outro momento. Então, felizmente, nós já chegamos a um ponto onde nós reconhecemos que todos ganham quando a escola inclui as pessoas com deficiência. As crianças que tenham deficiência intelectual, deficiência física, deficiência motora ou o que seja. É claro que há diferentes graus de deficiência, diferentes graus de necessidade de uma atenção especial. E, às vezes, é difícil para a escola oferecer essa assistência especializada que necessita cada criança na sua especificidade. Mas o MEC montou uma retaguarda importante de apoio a essas escolas. Montou. Mas aí a gente volta ao que observou o deputado João Willis. Quando a gente fala de inclusão, de que inclusão nós estamos falando? E eu não tenho dúvida de que eu sou a favor da escola inclusiva para criança com deficiência, mas eu também não tenho dúvida de que eu sou a favor de que a escola seja de qualidade para todos e todas. Sim. E isso passa por um lugar,
no panorama das desigualdades, em que nós sabemos que a educação que recebe uma criança da periferia de qualquer metrópole brasileira numa instituição pública ou privada é muito diferente da que vai receber um filho da classe média, que tem condições Mas não é de... a obrigatoriedade da educação inclusiva que vai permitir estender o direito para O a criança de periferia? O foco é outro, porque quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando de pessoas com deficiência. Se a gente trouxer o conceito do social para isso, a gente está falando, sim, de questões que para as quais o deputado chamou a Mas se atenção. nós estamos falando de rede pública aí, e se a rede pública é universal, e se você tem obrigatoriedade de ter a educação inclusiva, a classe média, o rico, ele não precisa da obrigatoriedade, ele tem os recursos. Nós estamos estendendo os direitos a quem não tem os recursos. Pois, Nassif, hoje eu vou te dizer uma coisa. Aqui no Distrito Federal, o Estado proporciona melhor inclusão do que a escola privada. Isso. A escola privada fecha suas portas para essa criança com deficiência porque ela custa mais caro e ela não pode cobrar mais caro. Então, muitas vezes, o que há é uma dificuldade muito maior das classes médias altas, que às vezes também não querem colocar a sua criança com deficiência misturada com uma criança de baixa renda na escola pública. Mas então foi um grande avanço social aí, a é inclusão. obrigação do Estado também exigir da escoala privada, porque a escola privada não é um comércio, então, ela é um prestador de serviços. Mas daí você confirma algo seguinte, se você tem obrigatoriedade, esse direito, quando chegou na escola pública, atingiu todas as classes sociais, especialmente as classes menos favorecidas que vão até a escola pública. E eu acredito que isso é um avanço, sabe, Nassif? Porque, assim, tem gente que advoga que as escolas estejam preparadas para receber. Eu não acho que as escolas nunca vão estar, eu acho que elas nunca vão estar completamente preparadas. Elas se prepararão à medida que elas receberem as crianças. É dessa maneira que eu creio. Então, ainda que algumas escolas públicas não estejam, do ponto de vista da infraestrutura, prontas, elas podem se aprontar. O objetivo do Plano Nacional de Educação, inclusive no que diz respeito ao financiamento da educação, é para que isso aconteça. Mas aí a gente não pode pensar na inclusão só do ponto de vista da acessibilidade física e cognitiva. Aliás, tem até uma tensão aí, porque as pessoas surdas não se consideram pessoas com deficiências. As pessoas surdas, eles reivindicam, inclusive, uma identidade à parte, eles falam uma língua à parte e reivindicam que essa língua seja ensinada. Eu vou te falar uma coisa. Só para concluir, eu acho que essa inclusão tem que ser pensada do ponto de vista também social. E aí é fundamental que as políticas de educação, sobretudo na ponta, quando implementadas por cada escola, combatam sim o bullying, o preconceito, a diversidade cultural, a diversidade religiosa que essas crianças expressam, étnica e de identidade de gênero. E isso é fundamental. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org. Volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute os desafios do país para cumprir o receituário dos direitos humanos. Nesse segundo bloco, nós vamos discutir um pouquinho a questão dos índices para a formulação de políticas de combate à violência, mas eu queria pegar especificamente aí a questão das minorias com deficiência, a questão dos surdos aí que nós começamos a trabalhar, que os surdos reivindicam como se fosse uma cultura própria e tudo. Como é que você vê isso, Jean Willis? Olha, de fato, isso para mim foi uma novidade. Eu tive, inclusive, na TV Inis, que é uma TV para surdos e feita por surdos, e foi a primeira vez que eu tive assim, contato direto com essa reivindicação identitária dos surdos, de não serem tratados como pessoas com deficiência, mas como pessoas com uma especificidade, digamos. Eles falam uma outra língua. E como eles falam uma outra língua, que é a linguagem de Libras, eles não querem ser tratados como deficientes. E no livro do Andrew Solomon, Longe da Árvore, que ele trata dos filhos que nascem fora das expectativas do pai, desde o filho com Down até o filho anão, passando pelos filhos surdos, as crianças transexuais, no livro dele, ele abre com um caso específico de duas lésbicas surdas que decidiram fazer um cálculo de como era que aparecia a surdez na família delas, para que elas tivessem um filho surdo, que pudesse se comunicar com elas e falar para elas e tivesse orgulho, não tivesse vergonha e pudesse inserir no mundo com duas mães que são surdas. A princípio,
parece para nós, assim, que não estamos por dentro desse debate, nem damos muito ouvidos a eles, né? Sequer falamos a língua deles, para nós pode parecer estranho legar a alguém o que a gente compreende como uma deficiência. Mas eles não compreendem dessa maneira como uma deficiência. Mas quem são eles? Porque eles são contra, essa associação é contra até você fazer aquelas operações para tirar a surdez. Isso aí não é uma deturpação. Olha, o que eu grande? Conheço, não. Os que eu conheço, eles não são contra, mas tem pessoas que não ouvem e que não têm chance de ouvir e que, né, se alfabetizaram em Libras. Alguns são bilíngues, se alfabetizaram também na nossa língua, escrevem, leem, conseguem ler. Mas você acha que, digamos, dentro do sistema escolar, que você tem o português como a língua de comunicação e tudo, você tem que tirar a obrigatoriedade e deixar só... Não seria deixar só a Libra? Não, eu acho que eles teriam que ser alfabetizados de bilíngues. Né? Mas eles são contra isso. Aí, Nassif, vamos lembrar que a língua brasileira de sinais é uma língua oficial do Brasil. Ela é oficial. Mas você tem um sistema escolar que não ensina o português? Porque não, a gente não precisa ter um sistema exclusivamente em Libras, mas a gente tem sim, e isso está previsto. Né? Exatamente. A educação bilíngue. Da mesma maneira como a gente tem a obrigação da educação indígena com o bilinguismo, a gente tem no caso das Libras. Agora, o espectro dos surdos também é amplo, porque há vários tipos de surdez, como também há várias síndromes que compreendem a surdez como um dos seus fatores. E vários movimentos dentro da comunidade de surdos. Quem concorda e não concorda. Exatamente. Com essa reivindicação. Há diversidade dentro da própria comunidade. Há surdos que não falam, não se comunicam por Libras, não é? E, bem, há entendimentos e entendimentos. Sim. O que sim, eu acho que aí sim, aí a função das políticas públicas é que nós possamos atender a todos e respeitar a diversidade. Sim. Eu acho que, assim... Mas sabe o que? Tem essa parte mais radical do movimento surdo, eles são contra até uma operação que tenta devolver... eu não conheci ninguém que defendesse isso. Não, existe. Eu não conheci. Mas, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção, não rechaçar de imediato essa reivindicação identitária por estar excluso da comunidade de deficientes e se pensar como uma comunidade diferente, com especificidades diferentes e não necessariamente como uma deficiência. Eu acho que a gente tem que, né, prestar atenção nisso, não podemos rechaçar de imediato. Em relação ao movimento negro, eu tenho algumas curiosidades aí. O Brasil ele tem um conjunto de símbolos históricos aí da negritude, o samba, o tambor, as religiões afro e tudo. E nos últimos anos a gente viu um avanço muito grande de movimentos que tentam emular os movimentos norte-americanos. Até outro dia eu fui num show que tinha aquelas... Como é que chama? É uma contrabaixista jazzista fantástica dos Estados Unidos, junto com o Ginga. E tinha lá bastante gente do movimento, ninguém conhecia o Ginga, mas conhecia. E às vezes eu sinto em alguns casos uma certa resistência a esses símbolos tradicionais, aí, o samba e tudo, a Dona Ivone Lara. Como é que é o movimento negro hoje, de uma maneira geral? Bom, eu acho que todos os movimentos sociais têm suas diversidades, né? E devem ter. Devem ter, porque eu acho que isso colabora na discussão teórica e também colabora na formulação das políticas necessárias. Eu não sou uma especialista para falar de movimento negro. Eu sou servidora do Estado e conheço algo da história do movimento e tenho também algum trânsito entre diferentes organizações. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, primeiro quando nós falamos desses segmentos de que nós estamos tratando, quando tratamos de políticas de direitos humanos, uma palavra que sempre surge é a da invisibilidade. É importante a gente lembrar que há toda uma história da diáspora africana. E é diferente ser um afro-americano, de maneira geral, né, das Américas, né, de ser um africano. Ou seja, há uma cultura diferente. Que se comunica. E acho que isso é muito positivo. É muito positivo porque cultura não tem que ter fronteira. Agora, é óbvio que
é importante também que a gente saiba valorizar o que é nosso. E nós estamos aprendendo cada vez melhor, eu diria, né? Sabe uma dúvida Bossa Nova mistura o que com o quê? Bossa Nova não é aí um samba-canção. Você pega o choro era um dobrado. O choro era um dobrado. Quando vieram os negros com os tambores, com o sincopado, transformaram na linguagem. Passa por tudo aí, né? Mas uma coisa que me causa um pouco, às vezes, dúvida é o seguinte: muitas vezes os movimentos, cada qual defende os seus direitos, seus interesses específicos, mas muitas vezes, às vezes eu vejo que não há uma solidariedade de todos se verem como membros de uma mesma discriminação, digamos que é essa discriminação contra as minorias. Você fala os movimentos de esquerda? Não, de esquerda não, os movimentos de minorias mesmo. Você fala, por exemplo... Às vezes eu não vejo o movimento negro defender o movimento gay, LGBT, ou de mulheres. Eu participei uma vez de um debate, até com o sujeito que fez Como Fazer Amor com o Negro, um cara da Bahia. E peguei o livro dele e eles estavam investindo contra aquele historiador lá do movimento LGBT da Luiz Bahia. Motti. O Motti, porque disse que o Zumbi era gay. Eu acompanhei isso de perto. Eu falei, vem cá, mas vocês tem aqui um preconceito contra o gay, um preconceito contra o imigrante. É um caso específico, não estou dizendo que é. Mas quando você olha os movimentos de uma maneira geral, parece que eles estão muito voltados, até pela necessidade de lutar e conquistar espaço, para o seu próprio umbigo. Eu diria o seguinte, primeiro você falou bem aí, né? Cada movimento, ou cada segmento, ou cada grupo difamado tem especificidades, né? Reivindicações específicas de cada um. E nós somos sujeitos posicionados de diferentes maneiras. Nós temos diferentes posições de sujeito que podem ampliar ou reduzir nossa miséria. Uma pessoa gay... Ela tem uma miséria que vem dessa posição de sujeito, de ser homossexual numa sociedade homofóbica. Mas se ela conjugar essa posição de sujeito com a posição de classe, ser gay e pobre, e se ela conjuga com a terceira posição, que é ser gay, pobre e negro, ela amplia consideravelmente a miséria. A vida está o tempo inteiro nos interpelando de alguma maneira e nos exigindo que a gente se posicione ou a partir da nossa identidade, ou identificação de raça, étnica, ou a partir da nossa identificação sexual. Quer dizer, são situações. Eu defendo, o meu mandato trabalha muito na perspectiva da comunicação. Quer dizer, da gente trabalhar contra um sistema que vulnerabiliza as pessoas por conta dessas diferentes posições de sujeito. E criar um sistema de empatia entre nós. Quer dizer, reduzir a homofobia no movimento negro. O movimento negro tem reduzido a homofobia, mas ele foi muito homofóbico, a ponto de atacar Motti, né, o antropólogo Luiz Motti, por ter dito que Zumbi dos Palmares era gay. Quer dizer, que um herói negro não pode ser gay, há um demérito em ser gay. Seria o mesmo que... né, os gays reagirem, digamos assim, por Harvey Milk ser negro, né? Não queremos um herói gay negro. Por que não? Por que não pode ser alguém que militou na causa LGBT? Quer dizer, eu acho que é necessário, sobretudo nesse momento que estamos vivendo, que não é uma particularidade do Brasil, mas no mundo, né, de um avanço das ultradireitas, né, no mundo inteiro, dos grupos fascistas, eu acho que esses movimentos sociais, eles precisam de alguma maneira se comunicar e pensar nessas múltiplas posições de sujeito. Agora, Nassif, isso é um tema complexo. É muito. Porque é óbvio que o ideal é o mundo sem preconceitos. Mas também é muito importante que cada um que está nos ouvindo, que nós mesmos, estejamos o tempo todo nos perguntando onde nós estamos guardando os nossos preconceitos. Porque nem mesmo o fato de uma pessoa ser negra quer significar que ela não seja racista. Exatamente. A gente ou uma sabe pessoa disso. ser gay, ser homofóbica. Exatamente. E nós temos casos disso. E temos historicamente, quando a gente fala dessas diferenças entre os movimentos, né, as feministas negras, que lá dos anos 70, que vinham com um discurso diferente das feministas brancas e que vinham também com um discurso mais diferente ainda, porque elas sofriam um machismo diferenciado. Do homem negro que não aceitava que elas tivessem mais escolaridade e que usava de violência contra aquelas que sabiam mais do que eles ou que ganhavam mais do que eles. Então, o fato de você ser
vítima de um tipo de violência não te deixa imune para não ser, muitas vezes, o preconceituoso. Infelizmente, a gente sabe disso. E quando se fala dos feminismos, por exemplo, a questão do corpo da mulher, né, visto como coisa, como posse, como algo com que você pode fazer qualquer coisa, o machismo tem uma interferência direta na relação entre homens brancos e homens negros. Do homem negro que é discriminado como homem hierarquicamente inferior ao homem branco, que aceita desse homem branco, ou recebe dele, ou é vítima da violência racista dele, e que em casa vai reproduzir uma violência machista ou uma violência contra a criança, ou seja, as identificações que eu falei para você. Nós somos interpelados permanentemente por essas identificações. Então, o sindicalista que está também brigando por uma questão de classe na rua, por salários justos, por condições dignas de trabalho, chega em casa, bate na mulher e expulsa o filho gay de casa. Olha, eu tenho um blog que tem um público bem variado, mas tem um público com posições progressistas. Quando entra algum tema ligado à mulher, ou você vê a manifestação... Ou ligado à homossexualidade. Os homossexuais, o Mandela disse isso quando ele assumiu a presidência da África do Sul, quer dizer, os homossexuais são o grupo mais odiado desde sempre, porque eles são odiados à esquerda e à direita, eles são odiados entre os brancos, entre os negros, quer dizer, há homens negros e mulheres negras que, apesar de toda a violência racial de que são vítimas, toda a humilhação, não conseguem assimilar um filho com identidade sexual. Essa questão de mulheres, vamos pegar mulheres com formação universitária, grandes intelectuais, que tem uma posição de destaque, tudo, coisas muitas. Sim. Na hora de ter a relação com um marido que é intelectualmente inferior, digamos assim, a maneira, os recursos que ele usa para subjugar e a maneira como ela se deixa subjugar em cima de coisas banais. É um pouco esquecido, o marido dá bronca aqui. Mas é importante que a gente diga isso, porque as pessoas estão assistindo, talvez alguém diga assim, eles estão ali fazendo acusações contra falando de racismo internalizado, de homofobia internalizada. A gente tem que lembrar o seguinte, isso não é culpa. Os gays homofóbicos, os negros racistas, eles não têm culpa de serem racistas e os gays não têm culpa de serem homofóbicos. Eles são criados numa cultura que os faz introjetar o racismo e a homofobia. Então, a nossa luta é uma luta tão desesperadora que a gente precisa lutar contra a violência que vem de fora e de dentro para fora. Nós vamos para o segundo intervalo em brasileiras.org e volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje o desafio do país para cumprir as metas de direitos humanos. Nesse último bloco, vamos falar das experiências construídas pela sociedade civil que deram certo. Eu queria ver, inicialmente, então, o que a gente tem de modelo, em termos de experiências, nas diversas áreas de minorias. Olha, primeiro eu queria fazer uma ressalva que é importante, porque eu sei que você vai ser acusado e nós também. Os direitos humanos são direito de todos nós. Toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos e os princípios de Yogyakarta definiram os direitos humanos como os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, os direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Todos somos portadores de direitos humanos. Mas por que nós, na nossa atividade e hoje no programa, estamos associando direitos humanos a minorias e, de certa forma, à violência? Porque a gente sabe que algumas categorias humanas não são tratadas como humanos, não tem sequer sua humanidade reconhecida e, portanto, não tem direitos humanos reconhecidos. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que sim, policiais são humanos, sim, nós nos preocupamos com as mortes de policiais, sim, nós nos preocupamos com os índices de violência em geral, mas, nesse momento, estamos reivindicando humanidade para grupos que são sequer reconhecidos como humanos. O tema do programa então, mas é bom dizer isso porque as pessoas fazem ataques. Mas nós temos aí boas iniciativas, eu acho, de afirmação, empoderamento. Tem uma ONG chamada Humanos Direitos, que é uma ONG conduzida pelo padre Ricardo Rezende, que trabalha com a erradicação do trabalho... De onde do Rio de Janeiro.
erradicação do trabalho escravo. E temos também o Repórter Brasil, do Leonardo Sakamoto, que militou bastante contra o trabalho infantil, né? Contra a exploração do trabalho infantil. Nós temos um movimento LGBT, de certa forma, empoderado e na esfera pública, disputando e reivindicando a estima social de homossexuais. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ela é um sucesso, hoje se converteu num evento turístico até, né? Nós temos a conquista da Lei Maria da Penha, que é fundamental. Nós aprovamos a PEC do trabalho escravo na Câmara dos Deputados, na legislatura passada. Nós temos o Disque 100, que é um disque denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é importantíssimo. Agora teve esse negócio de coibir a intolerância na rede social também? O Humaniza Redes, Humaniza Redes, que é uma ação, na verdade, né? Secretaria. Quer dizer, há uma série de iniciativas aí em relação aos direitos humanos, não só do direito humano, mas em relação ao direito humano à saúde, por exemplo, o movimento de AIDS, as associações que trabalham pela dignidade do portador. O próprio Ministério Público Federal tem ações muito Ministério importantes. Público tem importante, o Ministério da Justiça, Defensoria. Tem muitas ações. Que exemplos que você tem para contar para a gente? Eu voltaria um pouquinho, Nassif, naquilo que você também já disse, de como, nesse diálogo com a sociedade civil, é que a gente vai se desenvolvendo. Eu não sei, deputado, se o que os preconceituosos, vamos chamar assim, não consideram que essas minorias das quais a gente está falando hoje não sejam humanas. Acho que aí o que entra é o problema da hierarquização do ser humano. E de pessoas que acham que são melhores do que outras, seja por uma questão étnico-racial, seja por uma questão até de origem geográfica, seja por uma questão de heteronormatividade ou o que quer que seja. Ou seja, criam padrões que inferiorizam alguns seres humanos em relação a desumanizam. outros. Ou desumanizam. Desumanização, eu diria que todos nos desumanizamos quando discriminamos. Sim. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o feminicídio ou a violência contra as mulheres, ela desestrutura toda a sociedade. Sim. Ela não é um crime contra a mulher. Ela é um crime contra a sociedade. Porque a família que vive uma situação de violência está ela toda doente. Sim. E se ela está doente, está doente o homem, está doente a criança e por aí vai. Tem tanto E essa violência, ela vai passar de uma geração para outra. Isso. Quem foi abusado, muito mais comumente será abusador no futuro. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que considerar que, e aí eu não quero dizer que eu não concorde, que nós precisamos ter um enfoque diferenciado, até para compartilhar com quem está escutando a gente. Você me permite uma parte? Diga. Que é o seguinte, se você produz por diferentes discursos a ideia de que a prática, a identidade sexual de alguém está ligada à abominação, a pecado, a doença, a crime, você desumaniza essa pessoa e você justifica a violência contra ela. As pessoas que matam homossexuais ou a ação de determinados grupos de policiais, não toda a polícia, porque não é toda a polícia que age assim, mas determinados grupos na periferia, quando eles matam, eles chamam de bicho, inclusive. Mas você pega os transexuais e você entendeu? Tem uma dimensão de desumanização ali que justifica aquela violência. Na psique daquela pessoa, na subjetividade daquela pessoa que está perpetrando a violência, ela está fazendo inclusive um bem. Ela entende dessa maneira. Por uma limpeza. Por uma limpeza. Você pega a questão dos transexuais, a pesquisa da Prefeitura de São Paulo, mostrando que uma grande maioria vai para a prostituição por absoluta falta de qualquer alternativa do mercado de trabalho. Sim. Tanto quando começaram a dar bolsas, Pronatec e tudo, houve uma mudança monumental. Né? Sim, claro. Agora, Nós podemos analisar por vários prismas, Sim. mas o que eu diria até nessa sua fala, né, e que eu acho muito importante que nós estejamos falando nesse sentido de do quão duro é você não aceitar a diversidade do outro. Sim. Porque quando a gente fala desse tipo de limpeza e quando a gente usa termos como esses, né, abominação, doença, etc., o que eu acho que a gente que faz quem pensa assim, não sei se é desumanizar o outro, mas é achar que aquela pessoa não merece o mesmo respeito que ele. Eu quero pegar um ponto importante aí, que é o seguinte, quando você tem os abusos contra mulheres, as mulheres, principalmente de classe social de menor renda,
elas têm um pudor de fazer a denúncia, porque é o pai dos filhos. E agora parece que há uma discussão de uma lei aí em que esse tipo de violência não precisa ter mais a mulher acusando. Como é que você vê esse tipo de violência se manifestando nessas classes sociais? Violência de gênero não tem classe social, mas, sim, as mulheres que estão numa situação de dependência econômica têm muito mais dificuldade em romper com o ciclo da violência. É muito importante, e quando você fala da lei, nós estamos nos referindo à Lei Maria da Penha, né? E a tudo que ela vem evoluindo também, porque no início, realmente, a mulher, a vítima, tinha que denunciar. E ela podia retirar a denúncia também. Hoje isso não é mais possível. Já teve a mudança? Já teve a mudança. Qualquer pessoa, e isso é importantíssimo, que nossos espectadores tenham essa consciência de que qualquer pessoa pode denunciar. O Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, o Disque 180, que é sobre violência contra as mulheres, aqui no DF, o Disque 156, opção 6, que também é um Disque Mulher, recebem denúncias que podem ser anônimas. Se eu sei que o meu vizinho maltrata a sua mulher em casa, eu posso ligar e fazer a denúncia. E terão que ser desenvolvidos depois os mecanismos necessários para que, em muitos casos, orientar essa mulher vítima de violência sobre os seus direitos. Deixa eu perguntar uma coisa. O Bolsa Família, quando coloca o cartão na mão da mulher, tem pesquisa já mostrando como que inverteu essa situação de dependência da mulher? Até que ponto que houve uma maior autonomia, que houve uma redução da violência? Olha, eu não vou poder te dar dados consolidados, mas sim há. Sim, há. E a própria decisão de que a titularidade seja preferencialmente da mulher já é mesmo no entendimento de que a mulher tem maior cuidado e responsabilidade no uso desse dinheiro, do benefício, para o bem da família. E inclusive como promoção da autonomia feminina, ou seja, empoderamento. Eu posso garantir, porque eu presidi junto com a Érica Cocai a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes na legislatura passada, eu posso garantir que a Bolsa Família teve um impacto positivo muito grande em reduzir a exploração sexual de meninas, porque, sobretudo no norte do Brasil e muitos lugares do Nordeste... Foi um escândalo que aconteceu. Aquela região ali da Ilha do Marajó, o que chama as meninas balseiras, que são as meninas que pulam de balsa em balsa, sendo exploradas sexualmente para comer. O Bolsa Família, ainda há essa situação lá, mas bem menos do que estava antes, por causa do impacto do Bolsa Família. Quer dizer, o simples fato da pessoa ter uma renda para comer impede elas de vender as filhas para a exploração sexual. Essa bancada conservadora que tomou conta do Congresso, o que se pode temer em termos de retrocesso? Qual o poder que tem para mudar a marcha da história? Eu acho que a gente tem que temer tudo, a gente tem tudo a temer, porque primeiro não foi uma guinada, muita gente usa a expressão guinada conservadora. Não, é uma tendência que vem se acentuando e é um efeito colateral, inclusive, do lulopetismo. Essa é a verdade. A gente tem que encarar isso, né? Um efeito colateral do lulopetismo foi o empoderamento desses segmentos da população ligados a essas igrejas fundamentalistas que se empoderaram econômica e politicamente e ocuparam o poder legislativo. Mas por que do lulopetismo que eu não entendi? Porque eu acho que o lulopetismo teve que fazer alianças com esse setor da sociedade de maneira muito clara. Mas o crescimento das evangélicas já vem desde lá atrás. Não, vem dos anos 80, mas se empoderaram bastante nesses últimos anos, nessa última década e um pouco mais de governo petista. Assim, eu acho que encarar isso é importante, inclusive para que se faça a autocrítica. Essas igrejas se empoderaram, elas fazem cada vez mais um número maior de parlamentares, não só no Congresso Nacional, mas nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Então a gente tem que lembrar disso,
né? Nós vivemos numa federação e atuam a partir daí. Agora, essa intolerância é em todas as evangélicas ou... Não, eu estou falando das igrejas fundamentalistas, neopentecostais fundamentalistas. Não estou falando das igrejas históricas, da igreja presbiteriana, mas digo, luterana, os evangélicos eletrônicos são todos, têm essa... Todos são fundamentalistas, todos são fundamentalistas das igrejas. Os porta-vozes da homofobia são todos fundamentalistas. Inclusive, na Parada do Orgulho Gay de São Paulo, houve um grupo de evangélicos dizendo, olha... Silas Malafaia e Marco Feliciano não me representam. Quer dizer, que bom que outros cristãos estão vindo a público para dizer que essas pessoas não representam. Mas são essas pessoas que têm dado o tom e estão aliadas, por exemplo, de Eduardo Cunha. Então, o presidente da Câmara dos Deputados é um cara que, inclusive para criar uma cortina de fumaça em torno das acusações que pesam sobre ele de corrupção, ele levanta uma cortina de fumaça investindo numa pauta moral. Ou seja, interpelando a sociedade brasileira em seus preconceitos arraigados, aquilo que eu falei antes. Preconceitos históricos arraigados que uma educação de qualidade que não existiu, não desconstruiu. Então, pode haver retrocesso, sim, no que diz respeito aos direitos das mulheres, ao Estatuto do Nascituro, que é um projeto pavoroso que, se for aprovado, é um projeto que considera o nascituro um sujeito de direitos, portanto, a mulher não pode abortar nem em caso de violência sexual. Ou seja, se ela for vítima de uma violência sexual e ela engravidar, ela é obrigada a ter um filho e o governo compensa ela com bolsa, que a gente está chamando de bolsa estupro, com um dinheiro. Quer dizer, como é que a mulher não pode ser dona do seu corpo a ponto de rejeitar o fruto de uma violência sexual que vai traumatizar ela para sempre? Essa é uma das leis que você está mencionando. Outras quais são? Outras. A da cura gay, que mexe no... Existe? Existe. O que a gente chama de cura gay? Na verdade, eles querem alterar a resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe terapias de reversão da orientação sexual. Aquela questão de punir professor que defenda... diversidade aí é uma proposta objetiva? Não é uma proposta, objetiva, não. Mas eu posso falar de outras. Mas a gente pode falar hoje da redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, por exemplo, entendeu? O Eduardo Cunha conseguiu recentemente aprovar, colocou como jabuti, que é um corpo estranho numa medida provisória, uma nova isenção, digamos assim, tributária para pastor evangélico, como se eles não pagassem imposto de renda a partir de determinada renda, uma renda alta. Então, o retrocesso na CIF, ele é concreto, ele pode existir porque o presidente da Câmara, ou seja, o cara que faz a pauta do plenário, está empenhado nessa questão. Né? Como é que você vê o reflexo disso no governo do Distrito Federal, por exemplo? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o deputado em quase tudo. Porém, não consigo compartilhar com ele essa leitura de que de que isso é efeito do lulopetismo. Eu acho que aí nós temos que aí voltar, Nassif, para você que é um homem da imprensa, e dizer o quanto os meios de comunicação têm empoderado alguns grupos econômicos que se valem de valores diversos. Entre esses valores, muito facilmente, se trabalha com as paixões do ser humano e com as crenças e com a fenomenologia, que é o que está muito presente nesses grupos neopentecostais. Nesse caso, infelizmente, acompanhado de uma intolerância que, inclusive, não encontra fundamento na fé, eu diria. Mas, enfim... Não é uma abstração. Eu só digo isso. Não é lulopetismo, eu não concordo. Olha, não é uma abstração que a base do governo Lula, dos governos Lula, eram compostas também de deputados evangélicos. As grandes conferências ao mesmo tempo, não, infelizmente, um monte de eventos, sim, mas produziu conferências que não saíram de documentos na CIF. Aí é outra coisa. Transformações concretas não houve. Deixa eu te dizer, no primeiro ano do governo Dilma, a Dilma engavetou o projeto de Escola Sem Homofobia por pressão da sua própria base, dos evangélicos da sua base. E a educação inclusiva também. O PT precisou do apoio da Record contra a Globo, que naquele momento não queria que ele se elegesse. Infelizmente. Mas no Distrito Federal, o que a gente quer dizer é o seguinte: direitos humanos não tem partido. É isso. E por isso mesmo eu sou uma admiradora do deputado João Willis, independente do partido em que ele esteja, e serei admiradora de todos aqueles homens e mulheres de bem que tenham esse reconhecimento de que direitos humanos são para todos e todas. E não tem partido. Bom, o programa Brasilianas.org sobre os desafios do país para cumprir os direitos humanos termina
por aqui. Agradecemos a participação do deputado federal Adriano Williams e da secretária de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, Marise Nogueira. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.